O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Olá, companheira! Seja muito bem-vinda! Hoje é 13 de março e vamos falar sobre o tema Ações de Combate às Desigualdades de Gênero na Política, com Olívia Lopes. A Olívia é secretária de Relações Institucionais da Secretaria de Juventude do PT e dirigente do partido em Pernambuco. Olá, eu sou a Olívia Lopes, sou estudante de Ciência Política e atualmente estou na Secretaria de Relações Institucionais da Juventude do PT Nacional. Hoje eu estou aqui para a gente bater um papo sobre as ações de combate às desigualdades de gênero na política. O objetivo dessa aula é discutir um pouco das desigualdades de gênero e as ações tomadas para combatê-la, claro, com foco no nosso partido e no Brasil, mas eu também vou trazer alguns dados da América Latina aqui para vocês. Mas o que seriam essas desigualdades e como elas se manifestam no espaço político? Eu acho que um bom começo para a gente conseguir propor soluções é identificar esse problema de uma maneira assertiva. O primeiro ponto que chama a atenção para a gente é a subrepresentação feminina na política. A gente tem menos presença em cargos políticos e cargos de liderança partidária, apesar de sermos a maioria da população. Outro ponto são essas diferenças no acesso ao poder. A gente enfrenta as barreiras estruturais, culturais e econômicas da sociedade patriarcal para acessar esse poder. E aí dificulta que a gente tenha os mesmos direitos e oportunidades dos homens. Quando a gente acessa esses espaços, e aí eu estou passando um pouco rápido, mas nesse eu vou dar um enfoque maior, a gente se depara com a violência política de gênero. E para quem não faz parte do dia a dia da política, parece algo solto. Mas a violência política de gênero, ela se manifesta de uma maneira muito específica e atravessa os corpos femininos nas diferentes interseccionalidades que eles têm. Vou dar um exemplo aqui. Parlamentares jovens são eleitos. E aí, dentro do espaço do parlamento, elas estão constantemente expostas a assédio, a violência, às vezes, ameaças de morte, como já foi denunciado em diversos casos aqui no Brasil, de quadrilhas que estavam por e-mail ameaçando parlamentares, geralmente parlamentares que têm uma agenda mais comprometida com os direitos reprodutivos das mulheres, com os direitos das mulheres e que fazem um enfrentamento a esse avanço da extrema-direita do nosso país. E essa violência política, ela atinge diversos corpos, como, por exemplo, parlamentares negras, que muitas vezes são abordadas dentro do parlamento, com as pessoas questionando o que é que elas estão fazendo ali, se elas são deputadas ou não são deputadas. E tudo isso vai culminando para que essas mulheres vão sendo cerceadas nesse espaço. A gente já tem uma dificuldade enorme de acessar esse espaço, de ascender nesse espaço, chegar até um cargo eletivo, um espaço de direção partidária, um espaço de poder. E quando a gente chega nesse espaço, a violência é tamanha que parece que está empurrando a gente para fora dele. Há um espaço que já não foi pensado para a gente, e a gente vai discutir um pouco mais sobre isso. Isso faz com que as políticas públicas que estão sendo feitas no nosso país não necessariamente sejam pensadas para as mulheres, porque tem essa maioria do parlamento masculino. E aí
trazendo um breve histórico, o primeiro país a permitir o voto feminino foi a Nova Zelândia, lá em 1893. Aqui no Brasil, apenas com o Código Eleitoral, em 1932, é que a gente teve o direito ao voto. Isso só faz 93 anos. Isso não foi feito por bondade, por ar da graça, um belo dia acordaram e resolveram dar o direito ao voto às mulheres. Isso foi feito por muita luta de muitas ativistas. Na Nova Zelândia, a gente pode citar Kate Shepherd, e aqui a gente pode citar Berta Lutz, pode citar Celina Guimarães também. E aí, mesmo com direito ao voto, eles não foram caminhando para essa igualdade de representatividade na política entre homens e mulheres. Segundo o relatório anual socioeconômico da mulher, em 2022, no Brasil, nós somos 104,5 milhões, numa população de 203,1 milhões de pessoas. Seriam 94 homens para cada 100 mulheres. Isso não está, essa mesma divisão não está posta em lugares de trabalho, em lugares de poder, em lugares de decisão na nossa sociedade. Então, mesmo que a gente seja a maior parte da população, a gente não está representado nos espaços de poder. Nossos interesses estão sendo discutidos por outros atores, geralmente homens brancos. Atualmente, o nosso Congresso é composto por 91 mulheres e 513 deputados. Isso dá mais ou menos aí 18%. E 16 senadoras entre 81 parlamentares do Senado. É um número recorde, mas ainda assim é um número muito baixo. Vale destacar que essa subrepresentação ela ainda é maior quando a gente está tratando de mulheres negras, de mulheres indígenas e de mulheres trans. A título de comparação, dessas 91 deputadas federais eleitas em 2022, 29 são negras, 4 são indígenas e 2 são trans. Nas últimas eleições, os homens ainda formaram a maioria dos candidatos. Foram 65% dos candidatos a vereador em 2024 e 85% dos candidatos a prefeito. E aí, como se não bastasse essa subrepresentação, nós mulheres ainda enfrentamos outras barreiras sociais. Quando a gente pensa na nossa sociedade e pensa no trabalho relacionado ao cuidado, esse trabalho que está diretamente ligado aos afazeres domésticos, ao cuidado com as crianças, cuidado com os mais idosos. Nesse sim, a gente tem a maioria dos responsáveis por esse trabalho, né? Segundo esse mesmo relatório, em 2022, as mulheres dedicavam cerca de 21,3 horas por semana a esses afazeres domésticos, enquanto que os homens destinavam apenas 11,7 horas semanais. E aí, claro, à medida que a gente vai tendo o aumento da renda, esse número ele vai diminuindo. Então, esse engajamento nesse trabalho cotidiano, do cuidado familiar, ele nos expõe a quê? A maior número de desemprego, a precariedade no trabalho, a ocupações mal remuneradas. E tudo isso no momento em que cresce uma narrativa desse lugar da mulher. Que lugar seria esse da mulher? Um lugar de submissão, um lugar mãe, um lugar convencional, um lugar onde a mulher fica em casa apenas exercendo esse trabalho, enquanto nos outros papéis da sociedade os homens brilham. E isso é muito injusto. E aí, eu queria trazer um exemplo aqui para a gente ilustrar. Numa campanha eleitoral, né, o que é que está atrelado a essa subrepresentação feminina? Numa campanha eleitoral, quando eu penso numa candidata mulher, quando eu penso numa candidata jovem, quando eu penso numa candidata negra e periférica, quanto de energia essa pessoa não tem que desprender antes de conseguir sair de casa para poder pedir voto, que é uma tarefa mínima. O homem, muitas vezes, ele tem uma rede de apoio, porque também não existe uma pressão social que espere que ele ocupe esse papel de cuidado. Então, quando ele ocupa, parabéns pelo que você faz, você é um homem excelente. Quando a mulher ocupa, ela não está fazendo mais do que a obrigação da expectativa social que a pressiona a ocupar esse papel. E aí, pensando nessa mulher, essa mulher acorda, essa mulher tem que dar conta do serviço de sua casa, essa mulher tem que dar conta de mandar seus meninos para a escola, essa mulher, para ocupar esse espaço, muitas vezes foi questionada quando é casada. Por que você não está cuidando do seu marido? Por que você não fica em casa cuidando dos seus filhos?
e a quantidade de coisas que essa mulher tem que dar conta antes de conseguir chegar numa rua para pedir voto. E ainda tudo isso sendo bonita e arrumada, porque também existe a pressão social e estética para que a mulher esteja muito bem cuidada. Se ela não está apresentável, se ela não está maquiada, penteada, organizada, isso quer dizer que ela é menos capaz de exercer. Todos esses estereótipos de gênero vão colocando como se fosse uma escada cada vez maior que a gente precisa subir para chegar e ocupar esses espaços que os homens já estão há muito tempo. Muitas vezes com menos competência, inclusive. Que a mulher, para chegar lá, tem que fazer muito mais. E aí a questão que também me pega é quando essas mulheres chegam lá, qual é a garantia que a gente tem de que essas mulheres vão estar fazendo uma agenda feminista, uma agenda que faça com que outras mulheres ocupem esse espaço também. Porque a gente tem um fenômeno aqui no Brasil do avanço da extrema-direita e dessas bancadas, muitas vezes atreladas a um viés religioso, do que seria esse papel e desse papel dessas mulheres que estão ocupando espaços políticos para atrapalhar também o ganho, a tomada de direitos das mulheres, né? Então, não é qualquer mulher, não é qualquer agenda que a gente quer que seja apresentada e que vai nos representar, que vai nos garantir mais direitos. Isso também precisa ser pontuado, né? Esse fenômeno de ocupação de mulheres na política para defender uma agenda conservadora, uma agenda que retira direitos reprodutivos das mulheres, uma agenda que é muito ruim para o que a gente tem conseguido conquistar até aqui. E aí, quais são as ações que a gente tem aqui no Brasil que ajudam a diminuir essa subrepresentação da política? Desde 97, a legislação brasileira exige que os partidos políticos apresentem nas suas chapas de candidaturas ao legislativo pelo menos 30% de mulheres candidatas. Ao longo das décadas, também foram implementadas outras políticas afirmativas, buscando complementar essa dos 30%, que seria um piso, tá, gente? Não um teto. Na lei, eu acho que ele fala de 30% mínimo e 70% máximo para poder fazer isso aí entre homens e mulheres. Sempre é tratado pelo piso, ali para garantir o mínimo de representação das mulheres nas eleições. E isso não é o que a gente quer. A gente quer mais e mais espaço. Quer que as coisas sejam mais equânimes. E aí também tem a destinação do percentual do Fundo Especial de Financiamento de Campanha Eleitoral para essas mulheres, também de 30%, e do tempo de televisão. Mas ainda assim, todas essas medidas são insuficientes para combater essa discriminação estrutural que as mulheres sofrem na nossa sociedade. Segundo o Observatório Nacional da Mulher na Política, em 2024, as cotas de gênero foram descumpridas em mais de 700 municípios brasileiros, assim como a alocação de orçamento para candidaturas de mulheres e negros. Outra ação que pode incentivar a participação das mulheres é aquela destinação da porcentagem do fundo eleitoral para as secretarias de mulheres, para que sejam implementadas políticas de incentivo às mulheres à participação nos espaços de decisão, que sejam implementados workshops para que essas mulheres cheguem nas candidaturas com condições de disputar de fato, e uma política mesmo de formação dos partidos para que a gente vá avançando nessa divisão dos espaços de poder e ganhando a consciência, né? Porque a consciência da população está sempre em disputa, e até hoje o que está dado é que os homens acabam sendo a maioria desses espaços de poder. Então, é sempre importante a gente estar fazendo debates como esse que a gente está fazendo aqui, no Elas por Elas. É sempre importante que as secretarias de mulheres dos partidos elas sejam estruturadas para que possam criar essa massa de consciência nas militantes, nas filiadas, e assim a gente disputando a sociedade brasileira, que está sempre em disputa. Mas porque mesmo com essas ações a gente ainda tem uma subrepresentação tão grande nas parlamentares eleitas. A participação na política ela é potencializada por recursos, tempo livre e rede de contatos. E numa sociedade que coloca a mulher dentro de casa, que dá ao homem melhores condições de trabalho e que coloca a mulher com todo esse tempo de trabalho dedicado aos afazeres do cuidado, que é um trabalho não remunerado pelo nosso sistema, como é que essas mulheres vão disputar em pé de igualdade com os homens? É praticamente impossível. A gente já começa a luta muito atrás e temos que correr essa maratona dando muito mais de nós mesmos para chegar nos espaços. Quando chegamos nos espaços, ainda encontrarmos violência política. Então, é uma realidade duríssima. E o que é que os partidos podem fazer, né? Além desses programas de formação,
capacitar essas mulheres, investir nas candidaturas das mulheres, ter candidaturas das mulheres a longo prazo, pensar num projeto para essas militantes, para essas dirigentes, a longo prazo, que represente esse projeto partidário. Acho que o PT ele sai muito na frente nisso, quando a gente tem, desde a formação do nosso partido, a formação também na Secretaria de Mulheres, e quando a gente também possui a paridade de gênero nas nossas direções partidárias. Quando você vai olhar o dado, estava essa semana dando a lida nos dados dos maiores partidos do Brasil e como estão distribuídas as suas direções nacionais. E é uma coisa, assim, constrangedora. E o partido que chega perto dessa paridade de gênero é o Partido dos Trabalhadores. E aí, ainda sendo um partido muito para frente, nos seus 45 anos de história, o PT ele só teve uma presidenta mulher, que foi a presidenta Gleisi Hoffmann, e o nosso país, em toda a sua história, só teve a presidenta Dilma, que acabou como nós vimos, com um golpe, com características muito misóginas. Eu não sei se vocês lembram, mas é uma coisa que eu não esqueço nunca. Quando o preço da gasolina tinha aumentado um pouco, nem se comparava ao preço que chegou a gasolina no governo Bolsonaro, mas das bombas dos carros terem uma imagem da nossa presidente de pernas abertas, uma coisa assim constrangedora, vergonhosa. E é isso que a gente se depara nesse espaço. Muita, muita, muita violência. E aí, muita violência que precisa ser respondida com muita frieza emocional, porque qualquer reação das mulheres é colocado como histeria, é colocado como algo para deslegitimar a sua ação política. E aí, ações que mostram a diferença da participação feminina na política, né? A proposta de lei que define igualdade salarial entre homens e mulheres, a política de combate à pobreza menstrual, a instituição de auxílio aluguel para mulheres vítimas de violência doméstica, pensão especial para órfãos do crime de feminicídio, que é o crime de ódio às mulheres. Esse tipo de agenda é uma agenda que ela é reforçada quando a gente tem uma presença massiva de mulheres nesses espaços. Vou trazer também alguns dados aqui da América Latina para dividir com vocês. De acordo com o Observatório para a Igualdade de Gênero na América Latina e no Caribe, CEPAL, em 2023, apenas 15,4% das prefeitas eram mulheres. Alguns países da América já alcançaram a representação superior a 40% nas câmaras dos deputados. São eles: Cuba, México, Costa Rica, Bolívia, Equador e Argentina. Isso também não é pela graça. Isso não é que um dia acordaram e as coisas vão ser assim. Veio também fruto de muita luta e algumas políticas implementadas no decorrer da história desses países. A Argentina, desde a década de 90, ela foi pioneira nas cotas de gênero e hoje criou a lei de paridade de gênero nas listas eleitorais. A Bolívia, em 2010, também implementou a lei da paridade de gênero na sua legislação eleitoral. O México, que hoje elegeu sua primeira presidenta, Cláudia Sheinbaum, ele teve uma reforma constitucional em 2014, que também implementou a lei da paridade de gênero, também possui cotas de gênero, a cota de 50% para as mulheres. E também passou por uma reforma política para a inclusão dessas mulheres nos cargos de liderança partidária. E o que é que acontece? Quando chega o período eleitoral, todos os recursos, listas de candidatos, tudo isso são definidos por partidos políticos. Para você se candidatar no Brasil, você precisa compor um partido político, fazer parte de um partido político e ser indicado por esse partido político para ser candidato. Quando a gente tem uma realidade brasileira onde os partidos políticos, em sua maioria, têm nos espaços de decisão homens, qual a garantia que a gente tem que esses homens vão abrir espaço para que mulheres possam ser candidatas, para que mulheres tenham um recurso em pé de igualdade? Muitas vezes esses homens também estão ocupando espaços legislativos. Muitas vezes esses homens que estão na direção partidária também têm interesses na sua própria reeleição e na alocação de recursos para essas candidaturas. Então é primordial esse tipo de política de cota, esse tipo de política que reserva a parcela do fundo eleitoral, esse tipo de política que fortalece e fomenta que as mulheres estejam nos espaços de disputa eleitoral. E o que me parece essencial é que nós, enquanto militantes feministas, nós avancemos nesse discurso da nossa sociedade de mulher vota em mulher, de que mulher a gente quer nos representando nas câmaras dos vereadores, nas prefeituras, que mulher a gente quer na Câmara Federal, que mulher a gente quer no Senado,
para que essa agenda seja uma agenda de igualdade de direitos, seja uma agenda que coloque as nossas questões no centro do debate, seja uma agenda que faça com que a gente avance, e não mulheres que ocupem esses espaços para a retirada de direitos de outras mulheres, ou que a gente tenha um avanço nos direitos das mulheres em detrimento de retirada de direitos dos trabalhadores. Não, a gente precisa ter uma política alinhada, onde as mulheres trabalhadoras estejam protegidas, onde as mulheres negras estejam protegidas pela legislação, onde as mulheres mães tenham seus espaços garantidos na sociedade, onde a gente pense uma sociedade menos desigual, porque uma sociedade onde uma mulher se sente segura, onde uma mulher anda à noite sem pensar em ser estuprada, sem medo de estupro, é uma sociedade mais segura para todas as pessoas. Uma sociedade onde as mulheres podem concorrer a uma eleição em pé de igualdade, onde elas vão chegar no espaço de poder e não vão ser atingidas por violência política, não vão estar sendo perseguidas, vão ter o seu direito cidadão ali garantido de disputar uma eleição, de ganhar uma eleição e de exercer os seus mandatos de maneira tranquila e democrática. Isso sim é uma sociedade mais segura para todas as pessoas. Numa sociedade onde a gente vê uma vereadora como a Marielle ser assassinada, essa é uma sociedade que coloca todos nós em risco, todas nós em risco, porque é uma sociedade que falta todo o respeito aos corpos, que violenta as mulheres, que violenta as pessoas pretas, que violenta os corpos indígenas, e por isso, com mais diversidade dentro desse espaço, a gente vai poder ouvir mais atores sociais, a gente vai poder criar políticas públicas que sejam mais eficientes e melhores para todas as pessoas da nossa sociedade. E não uma política pública que pense em favorecer o mais do mesmo, que pense em favorecer aquele que já tem os direitos garantidos. Que sejam espaços de poder que potencializem o nosso povo em toda a pluralidade que ele tem. E isso só vai ser garantido com a luta de todos nós. Acho que era isso que eu queria trazer um pouquinho para vocês e dizer que estamos juntos aí na luta, contem comigo, contem com as mulheres do Partido dos Trabalhadores, saudar essa iniciativa do Elas por Elas e agradecer demais. Estamos juntos construindo uma sociedade mais justa para todas e todos. É isso, obrigada. Na aula de hoje, nós aprendemos sobre ações de combate às desigualdades de gênero na política, com Olívia Lopes. Continue ligada no TV Elas por Elas.